Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro. Eu vou falar sobre o sistema endócrino, juntamente com o meu grupo, e eu vou fazer a introdução. Bom, primeiramente é importante a gente saber o sistema endócrino, ele é diferente do sistema exócrino. E a diferença entre eles é que o sistema exócrino, ele libera os hormônios para fora do nosso corpo, secretando eles. E o sistema endócrino libera esses hormônios para a corrente sanguínea que leva os hormônios para o resto do organismo. Bem, esses hormônios são substâncias que influenciam na atividade do corpo. Por exemplo, o hormônio do crescimento, que é produzido na hipófise e ele vai até o organismo inteiro, praticamente. Ele vai até as células de crescimento. Bem, isso pode influenciar no crescimento, como eu já falei, na produção de substâncias no sangue, ou até na pressão arterial, fazendo ela subir ou diminuir. Bem, esses hormônios sempre agem em um tipo de célula, que são chamadas de células-alvo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os hormônios que são enviados por certos órgãos, eles só vão ter influência em células que têm receptores para tais hormônios. O que isso quer dizer? Bom, sempre que um hormônio passar por uma dessas células, se ela não tiver o receptor, nenhuma ativação química ou transformação química vai ocorrer. Mas, caso elas sejam ativadas, ocorrem inúmeras reações químicas que estimulam na síntese de proteína, ativação de enzimas, entre outras coisas. As consequências hormonais podem ser visualizadas, como eu já disse antes, no crescimento de um indivíduo. Perfeito. As principais glândulas do nosso corpo são a hipófise, que fica no meio da nossa cabeça, a tireoide, as paratireoides, suprarrenais ou adrenais, o pâncreas e as gônadas, que são os testículos e os ovários, e o ovário no caso das mulheres. Bem, duas peças importantes também do sistema endócrino é o hipotálamo, que produz hormônios que controlam a hipófise. O que isso quer dizer? O hipotálamo, que fica ao lado da hipófise, ele produz os hormônios e envia para a hipófise, que vai processá-los e enviá-los para o resto do corpo. E também tem o tecido adiposo, que produz lipsina, que ajuda a diminuir o apetite. O que isso quer dizer? A lipsina, ela é enviada para o hipotálamo e o hipotálamo envia sinais para que o corpo pare de ter apetite, pare de consumir gorduras. Bom, agora eu vou deixar... Eu vou falar um pouco sobre a tireoide. A tireoide ou tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de Adão. É uma das maiores glândulas do corpo humano e tem um peso aproximado de 15 a 25 gramas em pessoas adultas. Ela age na função de órgãos importantes como o coração, cérebro, fígado e rins. Interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. É fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do nosso organismo. Comparado a outros órgãos, o corpo humano é relativamente pequena a ela e é responsável pela produção dos hormônios T3, tridotrionia e T4, que é a tiroxina, que atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a tireoide não está em funcionamento adequado para libertar os hormônios em excesso, hipertiroidismo, ou em quantidade insuficiente, que no caso seria o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, se a produção de combustível é insuficiente, provoca o hipertiroidismo. Tudo começa funcionando mais lentamente no corpo e o coração acaba batendo até mais devagar. Se a produção de combustível, entre aspas, em excesso acontece no contrário, o hipertiroidismo, nesse caso, tudo no nosso corpo começa a funcionar rápido demais. O coração dispara,
o corpo começa a funcionar rápido demais e o coração dispara. Também temos como conhecidos os nódulos de tireoide. Um dos problemas mais frequentes de tireoide são os nódulos que apresentam sintomas e estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, o que não significa que sejam malignos. Apenas 5% dos nódulos são cancerosos. O reconhecimento destes nódulos precocemente pode salvar a vida da pessoa e a palpação da tireoide é fundamental para isso. Esse exame é simples e fácil de ser feito e pode mudar a história de uma pessoa. Uma vez identificado o nódulo, o endocrinologista solicitará uma série de exames complementares para confirmar a presença ou não desse câncer. Glândula paratireoide. Encontra-se um número de 4 até 6 milímetros em seu maior eixo e pesam cerca de 0,4 gramas. O parâmetro hormônio paratiroidiano é um hormônio antagônico de calcitocina, produzido pela célula C da tireoide. Junto, elas mantêm a taxa de cálcio no sangue em equilíbrio em um valor médio de 10 miligramas. Oi, eu sou a Melissa e eu vou falar sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula que é do tamanho de uma ervilha, ela é localizada na base do cérebro e ela é envolta por uma estrutura óssea que se chama célula turca. A célula turca envolve a hipófise para protegê-la, mas ela deixa um pequeno espaço para ela poder se expandir também. A hipófise é a glândula que controla a maior parte das outras glândulas endócrinas. Então, na maior parte das vezes, ela é chamada de glândula mestra. Mas ela tem grande parte controlada pelo hipotálamo, que está localizado logo acima da hipófise. O hipotálamo e a hipófise têm que mandar estímulos para as glândulas-alvo. Então, por meio de detecção, eles conseguem saber quanto de estímulo que eles têm que mandar para essas glândulas-alvo. A hipófise possui duas partes distintas, o lobo frontal anterior e o lobo posterior. Os dois, eles são controlados pelo hipotálamo e eles são unidos por uma haste que contém vasos sanguíneos e prolongamento das células nervosas. O hipotálamo controla o lobo anterior por meio de liberação de hormônios e controla o lobo posterior por meio de impulsos nervosos. Os hormônios que são produzidos pela hipófise não são de forma contínua. Então, eles têm intervalo geralmente de 1 a 3 horas, de acordo com a atividade e a inatividade. Os hormônios do lobo anterior, agora eu vou citar. Ele produz 6 hormônios. O hormônio do crescimento, que regula o crescimento e também dos músculos e da altura da pessoa. O hormônio estimulante da tireoide, que regula os estímulos da tireoide que vão ser mandados. O hormônio da corticotrofina, que coordena as glândulas adrenais a produzir cortisol e outros hormônios. O hormônio folículo estimulante e luteinizante, que estimula os testículos a produzirem espermatozoides e os óvulos a produzirem os ovários, e os hormônios sexuais, que produzem os hormônios para os órgãos sexuais. O lobo anterior também produz outros hormônios, inclusive um que escurece a pele. Os hormônios que o lobo posterior produz são apenas 2. A vasitocina, os hormônios que o lobo posterior produz são apenas 2. A vasopressina e a ocitocina. A vasopressina é para controlar a quantidade de água que vai ser excretada pelos rins. Então, ele serve para equilibrar a parte hídrica do corpo. E a ocitocina faz com que o útero se contraia na hora do parto e após o parto, para evitar o sangramento. Então, é muito importante também. Quando há uma disfunção na hipófise, geralmente por conta de um tumor benigno no cérebro, se expande
o tumor. Isso faz com que produza ou muitos hormônios ou poucos hormônios. Isso causa algumas disfunções na quantidade de hormônios que você manda para o corpo. Então, isso pode ocasionar disfunção erétil ou gigantismo. Meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais ou adrenais, elas são glândulas que se localizam na cavidade abdominal, um pouco acima dos rins, por isso o nome delas suprarrenal. Elas são glândulas endócrinas responsáveis pela produção de importantes hormônios, tais como a adrenalina e a noradrenalina, que eles atuam em vários órgãos e participam do funcionamento do organismo. Na glândula suprarrenal são conhecidas duas regiões distintas, a medula e o córtex, que eles apresentam diferentes características próprias. A principal função das glândulas suprarrenais é a produção de hormônios, os quais eles participam na regulamentação dos níveis de sódio, de potássio e da água no organismo. Então, eles também produzem os hormônios sexuais, são substâncias produzidas nas gonadas. Testosterona nos testículos, do gênero masculino, e progesterona ou estrógeno nos hormônios, nos indivíduos de gênero feminino. Durante a infância, esses hormônios ficam inibidos, tendo a sua produção iniciada durante a puberdade. Nos masculinos, né, dos 13 aos 16, no gênero masculino, vai dos 13 aos 16 e começa a ocorrer o surgimento de pelos na face, iniciado durante a puberdade, o aumento do tamanho do pênis e o espaçamento das cordas vocais, iniciando a espermatogênese. Femininas vai dos 12 aos 15 anos e ocorre também o surgimento de pelos no corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, o quadril, e desenvolvimento dos seios, início do ciclo menstrual e a ovogênese. A produção desses hormônios ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo, que é a região do cérebro com função reguladora dos processos metabólicos, liberando fatores hormonais gonadotróficos e com a ação na hipófise, que é a glândula do sistema nervoso, que libera FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante, atuando sobre as gonadas. Nos testículos, o FSH estimula as células dos tubos seminíferos a desencadearem o processo de divisão metabólica para a produção de espermatozoides, enquanto o LH estimula as células intersticiais na produção de testosterona, afirmando os caracteres sexuais secundários. Nos ovários, o FSH inicia o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção de estrógeno, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. O LH promove ainda mais secreção de estrógeno, induzindo a ovulação, rompendo o folículo e liberando o ovocito primário. A principal função das glândulas suprarrenais é a produção de hormônios, nos quais atuam na regulamentação do sódio, da água no organismo, do metabolismo dos carboidratos e nas respostas do corpo às reações de estresse. Os principais hormônios que são liberados pelas glândulas adrenais, eles são a aldosterona, que atua no
conhecido como o hormônio do estresse. Ele é responsável por controlar o estresse e atuar na manutenção dos níveis de açúcar no organismo. Também tem a adrenalina, que ela atua como um mecanismo de defesa do organismo, preparando para uma situação de emergência, especialmente em situações de muita emoção, assim, muito estresse. A noradrenalina, ela contribui para a preparação do corpo para uma determinada situação. Então, assim, ela prepara o corpo para momentos de susto ou de surpresa. Então, ela tem essa função. As glândulas suprarrenais, elas medem cerca de 5 centímetros de altura, 2 de largura e 1 de espessura. E pesam até 10 gramas. Elas possuem diferenças quanto ao formato e ao lado direito apresentam um formato triangular e ao esquerdo um formato de tipo meia-lua. Anatomicamente, elas se dividem em duas zonas principais, a medula e o córtex. A medula é a porção central mais escura. Ela é originária da neuroctoderme e é responsável por sintetizar e secretar hormônios. Também tem os hormônios, no caso da adrenalina e da noradrenalina, conforme os estímulos do sistema nervoso. O córtex, ele constitui 90% da glândula, sendo a sua porção externa. Apresenta uma coloração amarelada e tem uma subdivisão em 3 partes: a zona glomerulosa, fasciculada e reticular. Ela regula a produção de hormônios aldosterona, cortisol e os sexuais. As principais doenças das doenças suprarrenais são o câncer da glândula suprarrenal. A maior parte das vezes ele é benigno. Eles são 2 tipos de tumores que podem atingir, né, essas glândulas. Os adenomas do córtex suprarrenal é chamado. E muitas vezes os sintomas eles são relacionados com a pressão que o tumor faz nos órgãos. Então, mais pela pressão dos órgãos mesmo. A insuficiência adrenal, ela é uma condição em que o córtex adrenal ele não produz hormônios esteroides em quantidade adequada. Então, os principais sintomas são fadiga, fraqueza muscular, redução do apetite, náuseas e perda de peso.